Advogada, historiadora e professora formada pela Universidade Católica de Pernambuco e com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco. Participou de grupos de estudos políticos ainda adolescente e integrou o Diretório Acadêmico de História durante a graduação. Há anos se debruça sobre as questões de gênero e violência. Hoje atua junto ao movimento sindical, principalmente com sindicatos da área de educação. Candidata ao governo do estado pelo PSOL, Daniele Portela está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. Mais uma vez, a TV Nova, Nordeste, TV Cultura, colocando no ar o programa Roda Viva Pernambuco, nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. A partir de agora, você vai acompanhar na nossa programação e a partir dessa data, uma sabatina com todos os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Vou lembrar ao telespectador do Roda Viva Pernambuco que os candidatos que aqui estão e as datas respectivas, todas as datas, elas foram escolhidas através de sorteio com as coordenações das campanhas eleitorais. Hoje, nós estamos iniciando a nossa rodada, trazendo Daniele Portela, que está aqui conosco, ou Dani Portela, para conversar com todos os jornalistas, os cientistas políticos desta bancada. Eu vou apresentar, a partir de agora, as pessoas que compõem essa mesa. Primeiro, vamos com a Aline Moura. A Aline Moura é jornalista do Diário de Pernambuco, gentilmente cedida. Aliás, quero agradecer a gentileza de Cauê Diniz e de toda a direção de jornalismo do Diário de Pernambuco. Aline Moura conosco mais uma vez. Boa noite, viu, Aline? Obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. Conosco também para debater, para conversar essa noite com a candidata ao governo do estado de Pernambuco, Dani Portela, o jornalista Sérgio Montenegro. Sérgio representa a Rádio CBN, também o seu blog, e vai, claro, endossar, vai nos presentear com muitas perguntas para a candidata Dani Portela. Sérgio representando a Rádio CBN e o blog, Ordem do Dia também. Sérgio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, mais candidata. Uma vez. Boa noite, Aldo. Boa noite aos colegas aqui da bancada. Outro jornalista fazendo parte da bancada, Edmar Lira, do blog Edmar Lira, conosco, estreando aqui no Roda Viva, para conversar nessa noite de terça-feira. Boa noite, Edmar. Boa noite, Aldo. Boa noite, Daniele Portela, né, a candidata, todos os demais da bancada e a todos que estão nos acompanhando neste momento. Vamos conversar. Pela Folha de Pernambuco, o jornalista Ulisses Gadelha, também conosco, estreante aqui no Roda Viva, certamente a primeira de muitas. Boa noite, obrigado pela presença, Gadelha. Boa noite, Aldo, boa noite, candidata, boa noite, colegas aí da bancada, vamos lá. Vamos conversar? Vamos embora. Ok. Conosco também aqui no Roda Viva, para conversar com o Dani Portela, Pedro Gustavo, que é cientista político e, claro, abrilhanta a nossa mesa nesta terça-feira. Pedro, boa noite, obrigado pela presença e ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Aldo. Boa noite, candidata. Boa noite aos demais colegas de bancada e aos telespectadores. Obrigado pela presença. Helder Bringel, cientista político, também estreando aqui na nossa bancada. Obrigado, viu, Bringel, pela presença. Teremos uma boa noite, certamente. Eu que agradeço, Aldo. Boa noite a você, boa noite a todos. Que bom. E para brilhantar o nosso Roda Viva Pernambuco, o nosso chargista, artista plástico, cartunista, Ronaldo Câmara, gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Boa noite, viu, Ronaldo? Obrigado. Capricha aí no risco, no traçado dessa noite. Lembrando a você que você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais. Acesse nossas redes sociais, acompanhe também pela internet o nosso programa, nosso Instagram, @AldoVilela, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste, no Facebook, a fanpage Aldo Vilela Oficial e na TV Nova Nordeste. Durante a programação, você pode, claro, mandar perguntas, sugestões, vai para o Instagram, @AldoVilela, repito, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste, e no Facebook você vai para a fanpage. Também estamos transmitindo pelo Facebook da TV Nova, pelo Facebook oficial do Aldo Vilela, e certamente a reprodução ela se dará de maneira bem ampla. Hoje, Daniele Portela conosco. No próximo dia 28 de agosto, Simone Fontana, candidata pelo PSTU. No dia 4 de setembro, Júlio Loss, candidato pelo Rede Sustentabilidade, aqui no centro do Roda Viva, Pernambuco.
No dia 11 de setembro, o governador Paulo Câmara, que pertence ao PSB e busca a reeleição. No dia 18 de setembro, Maurício Randes, que é candidato ao governo pelo PROS. E no dia 25 de setembro, Armando Monteiro Neto, que pertence ao PTB, candidato ao governo do Estado. Candidata Daniele Portela, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Roda Viva Pernambuco. Boa noite, Aldo. Obrigada pelo convite. Que bom. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria iniciar esse bate-papo para saber da senhora, do ponto de vista da estrutura de campanha do PSOL. Sabidamente, o PSOL em todas as campanhas tem pouco tempo de TV, tem pouco tempo de rádio, tem pouco dinheiro para fazer campanha. Esse ano mudou alguma coisa ou a estrutura é a mesma de anos anteriores? Esse ano mudou muito pouco, na verdade, Aldo. O PSOL, como você está refletindo, é um partido que ele é considerado pequeno, é um partido jovem, partido adolescente, é um partido que tem 14 anos. Temos uma bancada em Brasília de 6 deputados federais e a gente está diante de um desafio aí com essa reforma política da cláusula de barreira de dobrar essa bancada. Então, a gente vem com candidaturas muito fortes pelo Brasil inteiro. A gente acredita também que Pernambuco pode fazer o primeiro federal. A gente tem visto essa expectativa crescer a cada dia mais, mas o nosso tempo de TV é muito pequeno, são poucos segundos. Mudou um pouco na eleição deste ano com o fundo eleitoral, a criação do fundo eleitoral. O fundão, a senhora fala. O fundão, exatamente, porque antes o nosso fundo partidário, ele é muito pequeno, como a gente tem uma bancada pequena. Isso. E Pernambuco, ele passa a ser uma prioridade para o PSOL nacional, porque a gente tem um deputado estadual, a gente tem um vereador, e no momento que alguma cidade ou algum estado ele tem mandato do PSOL, a nacional passa a tratar aquele estado como prioritário. Mas mesmo assim, era um fundo eleitoral muito pequeno. Mas agora, com o fundão, vem alguma coisa, então a gente fazia campanha sem dinheiro nenhum. Então saiu da campanha pobre para uma campanha de classe média. Não, uma campanha paupérrima, miserável, para uma campanha pobre. Perfeito. O que vem para Pernambuco realmente é muito pouco. Mas as nossas campanhas, assim, eu acompanhei muito de perto a campanha de Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, em 2016, quando ele se candidatou a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e a campanha de Marielle Franco, quando ela se candidatou a vereadora do Rio de Janeiro. Então, foram campanhas que foram construídas com muita participação, com muitas mãos e pouquíssimos recursos. Perfeito. Marielle, ela não chegava a ter 15 mil reais. E foram quase 50 mil votos. Então, assim, a gente conta com a nossa militância, com as lutas, com o engajamento com os movimentos sociais e, principalmente, com as redes sociais. Perfeito. Obrigado pela resposta. Vamos começar, então, nosso bate-papo aqui. Aline, passo para você aí para começar a sua primeira pergunta. Obrigada, Aldo. Boa noite, Dani. Boa noite, Aline. Parabéns pelo programa mais uma vez, né? Obrigado. Por esse programa lindo. Dani, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria saber se o PSOL, vocês fazem alguma autocrítica, né, em relação à forma que o partido trabalha, já que você está com 1% nas pesquisas, mas não é assim. Em outras candidaturas, outras campanhas, o PSOL atinge uma percentagem pequena ainda dos votos. Eu queria saber se vocês fazem algum tipo de autocrítica, se vocês são um partido de esquerda que defendem tanto a igualdade, por que vocês não conseguem chegar com discurso às massas? Por que não conseguem chegar nas igrejas, na periferia mesmo? O que é que está faltando? Olha, isso é um desafio que nós temos ao longo desses anos, porque, como eu falei para Aldo agora, é um partido que é recente, nós temos 14 anos, mas é um partido que é muito combativo. Como você reconheceu, é um partido que ele nasce nas ruas, é um partido que ele nasce na luta. A maioria das pessoas que compõem o PSOL, elas não militam só dentro do partido político. O PSOL é mais um instrumento de atuação política dessas pessoas. A maioria dos filiados ao nosso partido, eles vêm de movimentos sociais. Uma boa parte do movimento pela luta pela moradia, dos movimentos feministas, uma parte dos movimentos sindicais, existe uma corrente dentro do PSOL de movimentos sindicais, então nós temos amplos sindicatos organizados dentro de um partido político. E, apesar disso, você questiona a questão da expressividade do PSOL. Por que não chega às massas? Por quê? Isso a gente vem se desafiando e eu acho que a gente vem conseguindo. Acho que o Rio de Janeiro, eu sempre cito o Rio de Janeiro como referência,
porque o Rio de Janeiro, o PSOL é hoje um dos principais partidos de esquerda de referência para a cidade. Então, a gente vê candidaturas do PSOL do Rio de Janeiro com ampla expressividade nacional. Então, a maioria dos votos do PSOL, ao longo da história, veio do chamado voto de opinião de alguns setores, a maioria de classe média. No Rio de Janeiro mesmo, a maioria dos votos que vinham para o PSOL vinha da região do Leblon, de Ipanema, Copacabana, mas a militância do PSOL e algumas vereadoras do PSOL, no caso a Marielle, Mônica e várias outras pessoas que trabalhavam dentro do PSOL do Rio de Janeiro, elas começam a fazer campanha de onde elas são. E elas vieram da favela, vieram da Baixada Fluminense. Então, hoje a gente tem um partido que ele consegue avançar para dialogar com as massas, e eu acho que é um desafio da esquerda como um todo. Às vezes a gente fica com um discurso que é muito politizado e às vezes ele é pouco inteligível na compreensão e no alcance das massas. Chegar onde você disse, nas igrejas, é um desafio, inclusive, para mim. Eu fui recentemente chamada a fazer uma fala em uma igreja cristã evangélica. E é um espaço que eu não frequento, e aí eu me pensei, o que falar? A gente tem, às vezes, de como abordar. E aí eu lembrei, vamos falar uma linguagem que as pessoas compreendam. Que tipo de atuação você está tendo naquele espaço? É uma atuação que promove o encontro ou uma atuação que promove o confronto? Porque, infelizmente, eu acho que o objetivo seria promover o encontro, não só naquele espaço, mas social. Mas a gente, muitas vezes, prega o confronto. Então, a gente precisa saber como chegar, como dialogar, mas aqui em Pernambuco a gente tem conseguido dialogar com os movimentos sociais, é de lá que a gente se organiza, nos movimentos de luta pela moradia. Hoje, junto da gente, nessa campanha política pelo PSOL, a gente tem sindicatos de trabalhadores ambulantes, do comércio informal. Então, acho que a gente tem uma expressividade maior de alcançar mentes e corações, um desafio para a gente dialogar com essas massas, mas a gente tem conseguido fazer. De pouquinho, devagar, porque nós somos um partido de muita coerência. Então, acho que o fato de se propor a não fazer aliança ampla, e isso ser um dos princípios do PSOL, apesar de ser um partido pequeno, seria muito conveniente. É a 7ª eleição que nós participamos. Desculpa, o pessoal não faz aliança esse ano com ninguém, né? Faz aliança com o PCB. Tá, mas eu lembro que para eleger Edilson, na eleição passada, teve que fazer aliança, senão não conseguia colocar Edilson, né, com o PMN, não foi? Fez com o PMN. Entendo. Então, assim, quando eu digo que a gente não faz aliança, a gente não faz alianças amplas. Tá. Então, os nossos palanques O que é aliança vão ser ampla? sempre... Desculpa a intervenção. O que é aliança ampla? É se aliar com um partido que já está há muito tempo com uma política diferenciada do PSOL? O que é aliança? O PSOL se aliaria, por exemplo, ao Democratas, ao MDB, ao PT? Não, ao PT a gente já poderia discutir, porque são partidos que estão à esquerda. Ah. Quando a gente fala em união à esquerda, em aliança à esquerda, tem que ser à esquerda mesmo. Então não o PSOL não vende a alma ao demônio para se eleger e para eleger deputados? Porque a gente entende que o tamanho dos palanques, Aldo, muitas vezes é o tamanho do Estado. Perfeito, perfeito. Então a aliança ampla é isso. Perfeito. Sérgio Montenegro. Candidata, a gente já está falando dessa questão de partidos com, vamos dizer assim, menos aprofundamento na sociedade, mas o PSOL, principalmente aqui em Pernambuco, ele está dando um exemplo. Ele montou uma chapa majoritária só de mulheres, né? Num momento que se fala muito na questão do empoderamento feminino e tal. Em outros lugares, a gente está vendo esse empoderamento acontecer. Outros não, outros são refratários, como a sociedade ainda é muito refratária a essa questão. Mas não tem nada mais excludente do que o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, 10% são mulheres. Na Assembleia Legislativa aqui, menos ainda. Só que são 52% de mulheres no eleitorado. Então, essa diferença é muito grande. A que a senhora atribuiria essa questão tão difícil do Congresso, principalmente porque os partidos agora tinham a obrigação de montar uma chapa com 30% de mulheres. E montaram quase não chegando. Há um desinteresse das próprias mulheres. O que é que impede as mulheres de entrarem na política? Porque os partidos estão aí de porta aberta, estão querendo. Até porque o fundo partidário agora, né, beneficia um pouco com essa questão das mulheres. Não dá para atrair mulher na política? Qual é a dificuldade? É o machismo ainda arraigado? É desinteresse feminino na política? Que é uma tradição? Olha, Sérgio, fico muito feliz com essa pergunta que muito me interessa responder, que
é o seguinte, eu acho que são alguns fatores que a gente tem que elencar alguns elementos. Historicamente, foi dito que o espaço da mulher era o espaço privado. A mulher era tida como um espaço reservado. Eu sempre brinco que eu sou professora de história também, além de advogada, que existia um ditado popular aqui no século XIX, aqui em Recife, que dizia o seguinte: uma mulher ela tem que sair de casa 3 vezes na sua vida. Primeira vez para o seu batizado, a segunda para o seu casamento e a terceira para o próprio enterro. Quando a gente pensa no movimento sufragista e a mulher ela adquire o direito de votar e ser votada apenas em 1932, e para isso ela tinha que ser casada e ter uma autorização expressa do marido. Então, mais dramática é essa. Exatamente. Então, assim, já mostra que esse espaço público, esse espaço considerado da polis, da cidade, do político, não era um espaço para ser ocupado por esses corpos femininos. Era um espaço que era eminentemente masculino. Isso vai se alterando, a mulher vai entrando para o mercado de trabalho, vai conquistando cada vez mais espaço, mas na representatividade política ainda somos subrepresentadas. Você falou muito bem, somos maioria da população brasileira. E do eleitorado, né? E do eleitorado também. Aqui em Pernambuco a gente ainda tem um percentual maior do que o percentual nacional, cerca de 54% de mulheres, e que não ocupa nem 11% das assembleias ou dos legislativos ou dos executivos. E a gente chama a atenção para uma dificuldade. Em 2016, o TSE divulgou um dado muito importante. 18 mil mulheres se candidataram e não tiveram um voto sequer, nem o seu próprio. Então, nem elas votaram nelas mesmas. O que isso significa? O uso dos partidos de candidaturas consideradas laranjas. A gente teve vários escândalos aqui, inclusive, de pessoas que teriam sido induzidas a se filiar, nem sabiam que iam ser candidatos. De usar o documento, de não ser avisada, inclusive, irresponsavelmente, para preencher a cota de 30% obrigatório, que não é para o gênero feminino, é para o gênero menor representado, que infelizmente ainda é o feminino. Muitos partidos nem prestaram conta dessas candidatas. Então, elas ficam inelegíveis, e não só inelegíveis, não pode viajar, emitir passaporte, não pode fazer concurso público, assumir cargo público. Então, elas têm a vida prejudicada por ser usada de massa manobra para preencher cota no partido. E em 2015, só para fazer um gancho, o pessoal ele dá um salto. Ele estabelece paridade nas instâncias partidárias. Então, o nosso diretório estadual, tanto estadual como nacional, ele tem paridade de gênero. 50% de homens, 50% de mulheres. Também incluindo aí mulheres trans e travestis que se consideram de gênero feminino. O pessoal faz isso estadualmente e nacionalmente, assim como nas suas executivas. Então, isso traz a mulher para o centro da discussão política e dá a ela mais condição de empoderamento de disputar a eleição. Porque realmente é um ambiente que não é fácil, mas a gente diz que 2018 é o ano das mulheres na política. Tem crescido muito. Que bom. Vamos, Edmar Lira, começa aí a fazer a sua pergunta aí à candidata. Candidata, pegando um gancho da sua fala, acho que respondendo aí a Aldo Vilela, você falou, salvo engano, que talvez eu tenha ouvido diferente, mas eu acredito que foi corretamente isso aí. Você falou que o tamanho dos palanques é do tamanho do Estado. Você considera que o Estado precisa ser diminuído para que a política passe a ser melhor representativa? Edmar, eu acho que isso tem que ser uma das primeiras medidas de qualquer pessoa que se eleja governadora, eu espero assim ser, ou governador no estado de Pernambuco. É preciso pensar numa reforma administrativa urgente. Acho que uma primeira medida, inclusive no ato do registro da nossa candidatura, eu tenho um conselho político formado por cientista político e economista que eu pedi esse raio-x, uma radiografia da máquina do Estado. E é impressionante o número de secretarias, o excesso de divisões nessas secretarias, e o que a gente tem visto é que essas alianças, muitas vezes, elas se dão por isso, por maior tempo de televisão, por acesso a fundo partidário, e aí você vê um Estado hipertrofiado. Então, o Estado está inchado. E acho que a gente precisa começar a pensar numa reforma administrativa, sim, para enxugar esse Estado e aí a gente ter mais condição de investir e voltar a crescer. Quando você vê um palanque com
10 partidos, 14 partidos, infelizmente, o nosso Estado às vezes é feito de balcão de negócios. As pessoas ocupam e elas querem uma secretaria, um cargo, e a gente não pode mais conduzir a administração pública dessa maneira. Então, eu entendo que é urgente diminuir e pensar numa auditoria mesmo administrativa no Estado de Pernambuco. Então, você é a favor da tese do Estado mínimo? Não, na verdade, eu não sou a favor do Estado mínimo, porque eu digo que o Estado mínimo, para mim, não é simplesmente diminuir o Estado, mas o Estado mínimo é um Estado também que interfere menos na sociedade. Então, eu sou a favor que se diminua o Estado, mas ele não é um Estado mínimo, ele é um Estado que tem que diminuir, enxugar administrativamente a máquina para poder ampliar os investimentos sociais. Então, é para que o Estado ele esteja a serviço da maioria da população, com políticas públicas na área de saúde, educação, moradia, transporte, e por isso eu acho que ele tem que estar aí. Agora, quando o Estado ele deve ser mínimo, quando ele chega para inflar o Estado com essas secretarias. Então, eu acho que administrativamente precisamos enxugar, mas eu não sou a favor do Estado mínimo. Bom, deixa eu pegar esse gancho e essa resposta, pedir licença a vocês, a candidata. A gente vai para um rápido intervalo comercial, fechamos o primeiro bloco. No retorno, a gente tem Ulisses Gadelha, que vai perguntar, Pedro Gustavo, Helder Bringel. Participe do Roda Viva Pernambuco. Você pode enviar suas perguntas para os candidatos que aqui estão através das nossas redes. No Instagram, @AldoVilela, e pela TV Nova, @TV Nordeste. No Facebook, fanpage Aldo Vilela Oficial, e na TV é o TV Nova Nordeste. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Daniele Portela, candidata ao governo do Estado de Pernambuco pelo PSOL, conosco, iniciando essa sabatina com os candidatos. Lembro que no próximo dia 21, na próxima terça-feira, Simone Fontana, do PSTU, estará conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Roda Viva. Hoje, Daniele Portela, candidata ao governo do Estado pelo PSOL, conosco. No próximo dia 28 de agosto, a candidata Simone Fontana estará aqui no centro do Roda Viva Pernambuco, dando sequência à programação de sabatinas aos candidatos ao governo do Estado. Júlio Lócio, 4 de setembro, dia 11 de setembro, Paulo Câmara, dia 18 de setembro, Maurício Rantes e dia 25 de setembro, Armando Monteiro Neto. Participe conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @AldoVilela, Facebook, o Aldo Vilela Oficial, o Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook, TV Nova Nordeste. Para esse segundo bloco, vamos iniciar com o jornalista representando a Folha de Pernambuco, Ulisses Gadelha. Candidato, boa noite. A ex-presidente do PSOL, que é candidata ao Senado, Albanese, a gente teve informação, a gente divulgou lá na Folha, de que ela teria divulgado uma carta interna acusando, de certa forma, uma espécie de boicote à candidatura dela. O título da carta era "Com elas eu ando só". E aí ela falava que não estava sendo tratada com isonomia e etc. E gerou, de certa forma, um mal-estar dentro do partido. Existiu realmente esse mal-estar? Existiu essa carta? Como foi que se deu esse episódio? Olha, Ulisses, pegando um gancho para te responder e com o que Sérgio tinha me perguntado, o pessoal ele tem um desafio, que foi lançar uma chapa que ela não é só 100% feminina. Nós somos 4 mulheres, somos 4 mulheres femininas e feministas. Por que eu faço esse gancho? Porque a gente luta por mais participação da mulher na política, mas não é qualquer mulher, é mulher que se comprometa com as pautas que são importantes para o nosso movimento, para o empoderamento feminino, para uma presença da mulher em todos os espaços de poder. Aconteceu essa carta, a chapa é composta, somos 4, são 2 mulheres negras no centro, eu e Gerlane, que é do PCB, e candidatas ao Senado estão Albanese Pires, que é a fundadora do nosso partido, está no partido desde o início, já foi candidata majoritária e proporcional outras vezes. E Eugênia Lima, que também foi candidata na última eleição à vereança de Olinda.
E essa carta circulou por conta de um mal entendido, um problema de comunicação que houve dentro do partido. Mas ontem, assim, acho que ontem, pela segunda vez, a gente se reuniu. Ontem eu passei algumas horas, às 4, se reuniram, porque, assim, acho que todo mundo conhece uma coisa chamada sororidade, que é um termo que a gente usa muito no movimento feminista, mas é dentro desse sentido que quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. E quando a gente pensou nesse slogan, com elas eu não ando só, era nessa ideia de que uma se fortalecendo, fortalece a outra, que estamos juntas e somos muitas. Então isso foi um mal-entendido, um mal-estar por conta de um problema de comunicação, mas que foi resolvido tanto nas instâncias internas do partido, mas não só pelas instâncias do partido, porque é importante que as mulheres elas falem em primeira pessoa. Desculpa, Daniela. Então a gente resolveu... Esse desentendimento, ele foi resolvido ou ele foi abafado? Não, ele foi resolvido. Resolvido. Assim, resolvido por quê? Aldo. Não, exatamente, foi uma DR. Ontem a gente passou horas conversando, às 4, e realmente dizendo uma para outra o que estava incomodando nesse processo, porque quando a gente coloca 4 mulheres no processo, é importante que todas essas mulheres estejam juntas e que essa construção seja da forma mais horizontal, participativa possível. Então, assim, a gente tem muito respeito à companheira Albanize como Eugênia, e acho que ontem a gente foi isso, foi uma DR da chapa feminista, para a gente começar essa campanha com essa vontade que a gente está. O partido está unido, o partido está muito disposto a fazer essa disputa. Eu acho que a gente está num momento que o feminismo, ele não foi só uma palavra que está na moda, ou foi o termo mais buscado no Google de 2017. O feminismo representa a nossa vida, a necessidade de ocuparmos esses espaços. Se a gente pensar no número que o Sérgio tinha dado, somos menos de 10%. A gente tem uma representatividade aqui pior do que em países que as mulheres usam burca, que as mulheres usam véu. Então, quando a gente olha para a violência que está aí e como essa violência atinge especificamente as mulheres, quando a gente olha para os índices que chegam e a vida das mulheres que estão sendo ceifadas, a gente vê que é urgente a gente trazer essa questão do recorte de gênero para o centro da discussão política. Então, o mal-estar foi esperado, a gente está junta, está unida, às 4, e realmente é isso, com esperança e sem medo. Vamos agora com o Pedro Gustavo, cientista político, para fazer sua pergunta nessa noite. Pedro. Boa noite, candidata. A pesquisa Ibope, divulgada ontem, apontou que todos os candidatos ao governo de Pernambuco possuem uma taxa de rejeição maior do que a taxa de intenção de voto. E aí, no caso específico da senhora, essas taxas são de 1% para intenção de voto e 18% para rejeição. A que a senhora atribuiria esse fenômeno de rejeição generalizada aos postulantes e ao seu desempenho em específico? Olha, Pedro, essa questão da rejeição, a gente tem circulado. Eu trabalho como advogada popular e eu sou advogada sindical. Eu advogo para sindicatos na área da educação, como foi apresentado no início, e eu faço cerca de 42 municípios, daqui até Belém de São Francisco. Então, já viajo muito esse estado a trabalho, e desde dezembro, quando o pessoal lança a chapa, a gente fez uma pergunta, que é se a gente governasse Pernambuco. A partir dessa pergunta, a gente foi construindo esse diálogo em amplos setores da sociedade e andando no estado todo, do litoral ao sertão. E o que a gente observou foi o seguinte: por onde a gente anda, a gente tem encontrado muito as pessoas desacreditadas. Então, essa falta de esperança. Muita gente jovem, muita gente nova, dizendo: eu não quero votar, política não me interessa, político é todo mundo igual. E a gente não pode negar que o Brasil ele vive uma das mais sérias crises na sua democracia dos últimos 35 anos. E eu acho que essa crise, essa falta de esperança, diante de tudo que aconteceu no cenário político brasileiro, ela reflete nesse índice de rejeição de qualquer político. Se você olhar essa taxa de rejeição, é como se as pessoas negassem a política. Só que a gente tem que parar de enxergar a eleição como um cheque em branco, que a gente passa cada 4 anos, assina, mas não sabe quem é o destinatário, nem muito menos a gente preenche para que aquele cheque está sendo passado. Então, a gente precisa participar, e eu acho que é um desafio diminuir isso, dialogando, conquistando mentes e corações, para entender que, mesmo que a gente não se interesse, a política vai acontecer.
E a gente não pode ser chamado a exercer uma democracia apertando um botão de 4 em 4 anos. E a pesquisa, na pesquisa anterior, nós tínhamos pontuado 3%, agora aparecemos com uma pontuação menor, mas a gente acredita que, como a campanha está só começando, muita gente tem chegado, muita gente tem se aproximado, a campanha está indo para as ruas. Amanhã o partido vai estar no Pátio São Pedro com um grande comício com o nosso candidato à presidência, com o Boulos e com a nossa co-candidata, Sônia Guajajara. E onde a gente tem andado, a gente tem sentido muito acolhimento. Então, essa rejeição não tem chegado até a gente. Eu acho que os números eles podem crescer, a campanha tem tudo para crescer nas redes sociais e também nas ruas, porque a nossa construção é na rua, com o movimento social, com os sindicatos, nas lutas. A gente sempre esteve nesse lugar. A gente não aparece só para disputar a eleição. É um lugar de onde o partido que nós estamos são 2 partidos de esquerda aliados a movimentos sociais que estão disputando não só uma eleição, mas um projeto de sociedade, um projeto de Estado que a gente quer. Deixei para Helder Bringel, né, para a gente finalizar essa rodada e a participação de todos, para que a gente possa perguntar muito mais. Helder. Bom, boa noite, candidata. Eu fui inspirado aqui por várias perguntas. Eu podia fazer um gancho com perguntas do Edmar, da Aline, do Sérgio, do Ulisses, do Pedro, mas dada a dinâmica do debate, eu vou pegar a deixa, o gancho do Pedro, e quero discutir algo que é muito caro ao cientista político e aos candidatos em geral: sucesso eleitoral. Se nós tomarmos como base, por exemplo, as eleições presidenciais aqui, tivemos 7 eleições presidenciais, das quais 2 únicas vezes as coligações, os candidatos que tinham menos tempo de TV e menos apoio financeiro, menos tempo de palanque, lograram êxito, né? A gente lembra de Collor, em 89, a gente vai lembrar de Lula em 2002. Há uma inovação com a reforma eleitoral, testando aí um impulsionamento de conteúdo, ou seja, vocês vão poder usar a internet, as redes sociais para, de certa forma, divulgar o trabalho de vocês. E aí, tendo em vista essa rejeição do partido ou da candidata, que estratégia foi pensada pela coordenação de campanha para ultrapassar essas barreiras? Do que já foi dito pelo Aldo, pouco tempo, salvo engano, vocês teriam 14 segundos de TV, vocês têm uma coligação, uma das menores, 2 partidos, as 2 coligações que estão na frente têm 11 e 12 partidos cada uma, o que lhes dá maior tempo de TV, que lhe dá palanque e que lhe dá uma maior participação no fundo partidário. Então, como pensou a coordenação de campanha? Vocês têm um contato para regionalizar a campanha? Vocês estão indo para o interior? Existe algum tipo de apoio nesse sentido? Olha, Helder, esse desafio de fazer campanha com pouco recurso e muita disposição e coragem, a gente enfrenta há 14 anos. Então, assim, recentemente, eu sempre estou referenciando essa campanha do Rio de Janeiro, porque Marcelo Freixo, ele lançou em 2016 aquelas plataformas de arrecadação. E ele foi campeão no Brasil, foram mais de R$1 milhão arrecadados, de pessoas que se sentiram motivadas por aquele projeto para ir lá e contribuir, não só financeiramente, mas contribuir também com o trabalho voluntário. Então, hoje, a gente tem uma estrutura pequena, pouco tempo de TV, pouco recurso, e a gente tem aberto a participação das pessoas doarem o seu tempo. Então, muita gente tem chegado para doar serviço de design, de fotografia, panfletagem, porque a gente não tem dinheiro, a nossa militância, ela não é paga. Vaquinha virtual não ajudou, não? O pessoal não conseguiu arrecadar nada ainda não em dinheiro? Não, conseguiu arrecadar ainda muito pouco. Mas o quê? Já está em R$200 mil, R$300 mil? Não. Eu não tenho essa informação para te dizer, mas eu acho que muito pouco. Eu acho que essa eleição, justamente o que Pedro falou, essa desesperança das pessoas, que tem feito com a gente está sentindo ainda uma resistência às pessoas a entenderem que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai eleger um presidente no Brasil, a gente vai eleger governadores, vai eleger bancadas. Então, Helder, só te respondendo isso, o fato de a gente ter um palanque bem pequenininho, ele dá ao pessoal muita liberdade também.
porque a gente é um partido que se faz com coerência. Esses 6 deputados federais que representam a nossa bancada, eles estão, recentemente saiu uma análise do Congresso em Foco, e os deputados do PSOL, 100% da nossa bancada, estavam entre os melhores deputados federais do Brasil. E não são porque eles são mais legais, mais bonitos, ou mais articulados, ou mais fluentes. Não é porque a Erundina é uma senhora com 84 anos, fofinha, é porque assim, as pautas realmente são muito sérias. O PSOL é um partido que tem programa, o PSOL é um partido que tem coerência desde a sua fundação até agora. Então a gente não abre mão, porque eleição para a gente não é só uma disputa por voto, não é só uma disputa por governabilidade, é uma disputa de sociedade, de modelo de sociedade, de justiça social. É para isso que a gente está nessa disputa também. Me permita, Aldo, não, claro, rápido, só para complementar. A minha preocupação é um pouco mais pragmática. Há uma preocupação com a descentralização da campanha? Vocês vão manter esforços aqui na capital? Como é que está funcionando essa preparação, essa estratégia com relação à coordenação da campanha? Helder, apesar de a gente entender que hoje a maioria das campanhas se concentram na região metropolitana, que tem a maior parte da população do estado, o PSOL hoje é um partido que tirou no seu Congresso Estadual do ano passado o princípio de interiorização do partido. Então, a gente nasce ligado aos centros em torno das academias, dos movimentos sociais, só que a gente extrapola isso. Então, hoje nós temos representatividade do PSOL em 50 municípios no estado de Pernambuco. E a gente tem como base esses municípios. Então, o interior, como Petrolina, a gente vem com candidaturas fortes, Pesqueira, Caruaru. A gente também tem candidaturas bem expressivas em Garanhuns. Então, assim, o pessoal em Bom Jardim, no Cabo de Santo Agostinho. Então, assim, a gente hoje, nós temos condições de avançar para entrar no estado, para discutir todas as regiões do estado de Pernambuco a partir da organização da nossa própria militância. E tem muita gente que não é militante e que tem me ligado. Eu tenho recebido ligações, inclusive de diretórios de outros partidos, insatisfeitos com essas alianças que aconteceram em 2018, com esses palanques amplos, alianças de partidos antes opostos, que são bem incongruentes, e muitas pessoas elas não vão seguir a orientação do partido. Então, muita gente está querendo de novo uma política que volte a acreditar, que é possível fazer diferente. E por isso que a gente acredita no nosso crescimento, porque a gente tem sido acolhido muito pelo interior do estado afora. Obrigado. Aline Moura, para mais uma pergunta, Aline. Dani, vou voltar um pouquinho ao assunto das mulheres, né? Eu estava hoje lá com Marina Silva e o assunto do aborto veio à tona, e eu estava conversando contigo um pouquinho antes aqui, dizendo que esse assunto sempre vem à tona justamente com Marina. Ninguém sai perguntando a Alckmin se ele é a favor do aborto, ou pergunta ao candidato do PT se é a favor do aborto, mas sempre que Marina fala, perguntam a ela sobre a posição do aborto, que ela já participou de três eleições presidenciais, né? Assim, como se as pessoas não soubessem a posição de Marina sobre o aborto. Eu queria te perguntar o seguinte: você disse que era importante discutir esse tema. Eu queria saber o seguinte: dá para chegar a um meio termo no meio desse confronto, dessa intolerância? Porque quanto mais se fala em aborto, mais fica uma polêmica e uma intolerância, né? E até porque também muitas mulheres rejeitam esse tema. Como você trata esse assunto, Dani? Olha, esse é um tema de suma importância para o PSOL. Recentemente, a ADPF que está circulando foi de iniciativa do nosso partido. Então, o Setorial Nacional de Mulheres do partido, a Executiva Nacional, o Diretório Nacional do partido, é um tema que para a gente é primordial. E a gente não, na verdade, não é que a gente defenda o aborto ou que a gente quer que uma mulher aborte. Todo mundo, acho que uma boa parte da sociedade tem referência de alguém ou já praticou algum aborto, ou tem referência de alguém que já praticou. Daniela, desculpe interromper. Quando a senhora fala a gente é o partido, a senhora, pessoalmente, é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor do aborto, justamente... Em todos os casos? Em todos os casos. Porque eu acho que não é só falar de direito sexual e reprodutivo da mulher, é falar da vida delas.
O aborto, ele existe historicamente. Em todas as sociedades, o aborto sempre foi praticado. Então, assim, nas sociedades mais distantes, o aborto já existia, o aborto existe. São 4 mulheres que morrem por dia no Brasil, vítima de abortos mal realizados, em clínicas clandestinas, nos porões das casas. A gente sabe que as mulheres que têm condições, ela aborta. Ela aborta coberta pelo plano de saúde, ela aborta numa clínica privada aqui mesmo no Recife, ela aborta nos grandes centros. Hoje, aqui, você com 6 a 10 mil reais, você consegue praticar um aborto. Então, quem é que morre? Quem são as mulheres que são vítimas desse número? A maioria são mulheres pobres, a maioria são mulheres negras das periferias. E quando uma mulher ela chega numa situação de abortar, eu acho que a gente tem que tratar isso sem esse estigma e sem esse dogma da religião. É para tratar como saúde pública. Ninguém quer abortar. Uma mulher que chega, ela chega numa situação de sofrimento. Quem já se aproximou e se aproxima dessa luta sabe que ela precisa ser acolhida. Ela não precisa, o que a gente quer não é que ela aborte. O que eu sou a favor é que ela não seja nem presa, nem morta. Nem presa por abortagem, é que a nossa legislação prevê, e nem morta por um aborto feito nas péssimas condições. O candidato, quando a senhora fala nessa coisa do aborto, antes de passar para Sérgio, para os colegas aqui, me chama a atenção porque a senhora falou no início do programa que foi a um culto religioso, se não me engano, né, a uma igreja ou algum local de religião para discutir assuntos. Quando chega com esse assunto lá, por exemplo, aborto, entre religiosos, não é perder voto, não é chocar. Qual é o entendimento da senhora em relação a isso? É se poupar de falar sobre esse tema em determinados lugares ou é encampar uma bandeira, haja o que houver do ponto de vista da chegada do voto? Por isso que eu perguntei no meu termo, né? Na verdade, a gente tem que escutar e fazer esse exercício da escuta, né? Então, quando a gente diz que é a favor da vida, é da vida das mulheres que a gente está falando, do seu direito de escolha, do seu direito de decidir. Por quê? Se a gente olha, traçando o perfil das nossas câmaras maiores e do nosso Senado Federal, como já foi dito aqui, a maioria é composta por homens. Então, são homens que estão decidindo sobre o direito sexual e reprodutivo das mulheres. Então, o meio termo, talvez, Aline e Aldo, fosse pensar em uma escuta. Escutar essa população. Mas é um tema que perde voto e que ganha voto. Eu acho que é um tema que perde voto e que ganha voto. Na verdade, talvez perca mais do que ganhe, porque muito pouco, é um tema que é muito duro, contraditório, né? É duro, e é um tema que a gente cerca de muito moralismo. As pessoas praticam, mas elas não falam que praticam. Isso é feito escondido, isso é feito porque você se sente punida. A mulher ela é duplamente vitimizada. Então, o que é que eu chamo a atenção? Eu fui recentemente numa rádio e vieram várias perguntas sobre esse tema. E aí eu percebi, das 11 perguntas sobre o aborto, os 11 foram feitos por homens. E aí eu devolvi a pergunta. Vamos pensar na responsabilidade desde a concepção. Ela é só da mulher ou ela é de ambos? Porque uma criança não é gerada só com óvulo. E depois, o Brasil é recorde do número de crianças, Aldo, que não tem o nome do pai no registro de nascimento. Então, isso é abortar em vida. Isso é abandono. E Pernambuco não é diferente. Então, os homens que defendem a vida, que negam o direito da mulher poder abortar, mas depois eles abandonam esse filho afetivamente, materialmente, mesmo os que registram. A quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas é imensa. A Copa mostrou isso agora, né? A maioria dos jogadores dessa seleção, ela é filhos de mãe não solteira, porque mãe não é um estado civil, de mães solos, que criaram seu filho sozinha. Isso é a realidade de muitas brasileiras. Sérgio, você pergunta? Bem, candidata, já que a gente está falando agora em temas mais de interesse social, como advogada e como candidata, é claro, quais são os principais casos que a senhora vê aí no sistema de segurança pública do Estado? Aí eu queria começar por uma crítica, começando pelo judiciário, né, que começa lá em cima e vai até, ou ao contrário, né, vem de baixo para cima. Mas, enfim, a polícia se queixa que prende e o judiciário solta. Já o magistrado se queixa do volume de processos e diz que não dá tempo de fazer tudo, aí analisa os mais... Enfim, e a sociedade paga o pato? Porque continua a criminalidade, continuam os índices de violência, de homicídios e tal.
e a população insegura, né? Quais são os casos possíveis da senhora apontar agora e o que se pode ser feito? Porque é um problema nacional, sim, é um problema estadual, sim, e é um problema municipal, sim, mas o município não apita em cima dessa questão. Pernambuco continua como um expoente negativo em tudo isso, né? Numa lista de estados, Pernambuco está lá em cima na criminalidade. O que é que pode ser feito efetivamente? Porque a gente tem visto, por exemplo, o governador aumentando o policiamento, comprando viatura nova, né? Essas coisas que aparecem na televisão. E as pessoas continuam sendo assaltadas, mortas, estupradas. O que é que a senhora poderia fazer a respeito? O que é que muda? O que é que o pessoal propõe de diferente? Sérgio, esse é um tema muito caro porque fala das nossas vidas, né? E por onde a gente tem andado, esse clima de insegurança, ele tem crescido. Até no interior, que antes era considerado idílico, mais calmo, são índices assustadores de violência. Por exemplo, essas explosões dos caixas eletrônicos. Hoje de manhã na AFIEP, foi uma das coisas que eles questionaram, que a indústria ela tem deixado de crescer no interior porque as pessoas não têm mais simplesmente onde sacar um dinheiro. Tem cidades sem banco. Tem muitas cidades sem banco e as pessoas têm que sacar numa caixa, numa loteria esportiva com um limite muito baixo, então isso interfere. Então são crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. 2017 entrou para a história como o ano mais violento em Pernambuco dos últimos 20 anos. Isso não é pouca coisa. Todo mundo aqui se sente inseguro, então a gente sai de casa com medo porque a gente não sabe se volta. Eu sou uma mulher e sou mãe, e eu acho que para a gente, enquanto mulher, ainda pior. Porque eu tenho uma menina de 15 anos, eu sou mãe de uma adolescente, e hoje eu não consigo deixar minha filha transitar, ela não pode pertencer à própria cidade, como eu fui uma adolescente de 15 anos. Então é uma coisa que a gente assiste, todo mundo tem medo, a violência contra a mulher. Enquanto a gente está aqui, nessa conversa, nessa roda, nesse bate-papo, uma mulher está sofrendo violência doméstica agora. Mas dá para fazer diferente de alguma forma? Eu acho Porque que... a violência, ela deriva também da crise econômica, né? Não é um fator isolado. A crise econômica, a deseducação, o desemprego. A pergunta, então, acho que direta é: o que é que o pessoal vai fazer? Vai fazer. Não é para isso. Porque isso é o que mexe hoje. Isso passou. Quando você lista os problemas da sociedade, as pessoas antes elegiam saúde, educação, transporte. Agora é segurança. Eu acho que a gente precisa, Sérgio, pensar num outro modelo de segurança pública. A primeira coisa é, um crime, ele não escolhe horário comercial para acontecer. Por acaso ele acontece de 8 a meio-dia, aí para no intervalo para almoçar, volta às 2 da tarde e descansa às 6 da noite, voltando a praticar no dia seguinte. E muitas delegacias no estado, elas estão fechadas no horário noturno. Elas estão funcionando em horário comercial. Muitas delegacias sem plantão. Então, aumenta o efetivo, compra viaturas, mas não tem ainda todas as delegacias em pleno estado de funcionamento. Então, é preciso que essas delegacias elas voltem a funcionar, porque muitas estão funcionando precariamente. Eu acho que no caso específico da violência que nos toca, a violência contra a mulher, a gente tem poucas delegacias de mulheres, elas não são ambientes acolhedores. Eu, como advogada, é um verdadeiro martírio. Uma mulher hoje, vítima de violência, quando ela se dirige a esse campo, ela sofre uma dupla vitimização. Ela sofre violência doméstica, familiar, sexual. Então ela foi violentada uma vez e ela é violentada pelo Estado, quando os agentes não conseguem atender essa mulher com dignidade. Então a gente tem despreparo. Eu acho que um dos caminhos é investir em inteligência. Se a gente pensar no índice, nem 10% dos crimes eles têm solução. Então a impunidade, ela gera um aumento também na certeza de que você não vai ser punido. Então a gente precisa apertar no judiciário, a gente precisa de celeridade, a gente precisa também pensar que a gente não pode discutir segurança sem falar em educação. São temas transversais, a gente tem que atacar as causas da violência. A gente sabe que isso não é uma política de curto prazo, é uma política de médio e longo, mas a gente tem que pensar em investimentos sociais. Quando você vê hoje uma parcela imensa de milhares de jovens entre 15 e 17 anos que não estão nas escolas, mas também não estão empregados, então a gente tem um cenário muito amplo. A gente precisa discutir uma outra política de drogas também, eu acho que é importante. Isso é uma das bandeiras do PSOL, a gente pensar em olhar
para a quantidade de jovens pobres, negros, periféricos que lotam os presídios brasileiros e de Pernambuco. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. Na volta, o Ulisses Gadelha tem uma pergunta para fazer. Agora, rapidamente, candidata, de 0 a 10, qual é a nota que a senhora dá para o governador Paulo Câmara? Eu dou uma nota 5. 5. Então, o pessoal está parceiro do PSB, né? Não, de forma alguma. Deixa eu pedir permissão para a senhora, para todos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Participe do Roda Viva Pernambuco pelo Instagram, @AldoVilela, Facebook Aldo Vilela Oficial, Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. É rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Roda Viva Pernambuco. Hoje a candidata ao governo do estado, Daniele Portela, que pertence ao PSOL, conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Nos próximos dias, nas próximas semanas, iremos ouvir todos os candidatos. Na próxima terça-feira, dia 28 de agosto, Simone Fontana, que pertence ao PSTU. No dia 4 de setembro, aqui no centro do Roda Viva Pernambuco, Júlio Lócio, candidato ao governo que pertence ao Rede Sustentabilidade. No dia 11 de setembro, o candidato à reeleição Paulo Câmara, que pertence ao PSB. No dia 18 de setembro, o candidato Maurício Rantes, que pertence ao PROS. E no dia 25 de setembro, o candidato Armando Monteiro Neto, que pertence ao PTB. Participe conosco aqui, através das redes sociais, pelo Instagram, @AldoVilela, o Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram, @TV Nova Nordeste, o Facebook TV Nova Nordeste. Lembrando a você que nos acompanha e que certamente está mandando aí sua pergunta, ao término do Roda Viva Pernambuco de hoje, nós vamos continuar nas redes sociais respondendo algumas perguntas que serão encaminhadas para a candidata Daniele Portela. Então, uma boa para que você possa interagir conosco. Mas o Gadelha queria perguntar no bloco anterior, Ulisses Gadelha, da Folha de Pernambuco. É isso aí, candidato. Eu queria aproveitar esse tema da segurança pública, que acabou subindo para a prioridade do interesse do eleitor. Não por acaso, por conta do ano que a gente teve, 2017, Pernambuco acabou chegando a ser o 4º estado com maior incidência de crimes violentos letais, homicídios e latrocínios. E no seu programa de governo tem a menção de um tema que aparece de vez em quando em programas de partidos de esquerda, candidaturas de esquerda, que é a questão da desmilitarização das polícias. E como o termo não sei se é muito claro para o eleitor, eu gostaria que a senhora esclarecesse como isso se daria aqui em Pernambuco. Se é uma proposta que combateria também essa situação que a gente está vivendo aqui no estado. Quando a gente pensa quando eu digo que para a gente pensar violência, a gente tem que pensar num novo modelo de segurança pública. Talvez pensar violência ou segurança pública integrada à Secretaria de Direitos Humanos, porque a gente precisa investir e atacar nas causas do problema da violência. Quando você falou da desmilitarização da polícia, isso é um tema que é bem controverso, mas é uma das pautas e bandeiras do PSOL. A gente significa o seguinte, que muita gente tem pregado combater violência com mais violência. E a gente entende que violência nem sempre se combate com mais violência, mas a gente tem que combater com prevenção. Então, a gente quer uma polícia que ela seja uma polícia mais cidadã. Isso já é um desafio que a Polícia Civil do Estado de Pernambuco tem feito. Ele tem implantado o programa da Polícia Cidadã e a gente quer ampliar isso em pensar nas polícias mais unidas, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque a gente, na verdade, forma os nossos policiais de maneira muito punitivista. Então, é interessante que a nossa polícia e a nossa justiça, ela tem um alvo. Certo? Então, quando a gente vai num presídio, eu não sei se aqui, Ulisses, você já teve experiência de visitar algum sistema prisional. Então, assim, acho que quem defende a tese de bandido bom é bandido morto e o marginal ele tem que estar naquele lugar porque ele está à margem, você precisa visitar uma unidade prisional. Sim, recentemente eu tive numa unidade prisional e eu vi um homem que ele tinha os pés que parecia erisipela, bastante inchado. E eu achei que era da doença e ele disse que não. Eram por horas e horas que ele estava em pé, porque tinha tanta gente na cela que ele não tinha condições nem de deitar.
Então, quando a gente tem um sistema prisional que não tem a menor capacidade de ressocializar, que apesar da lei garantir a remissão da pena com um dia trabalhado ou com um dia estudado, a gente não tem escola dentro das prisões, a gente não tem oportunidade de formação técnica e trabalho, a gente acaba reproduzindo aquela lógica de que a prisão é uma escola para o crime. Então, quando saem dali, a gente tem que pensar que metade, quase metade da população carcerária, tanto no presídio masculino como feminino, assim como no centro de triagem, o cotel, são de presos provisórios. São pessoas que estão no sistema prisional e elas não foram sequer julgadas. Então, a gente precisa de uma reforma no judiciário também, para que dê celeridade nesses processos, para que a gente enxugue que as pessoas elas tenham condições de ressocializar e que a prisão não seja apenas um depósito de pessoas que já estão à margem. Porque qual é a minha crítica quando eu penso na perspectiva de desmilitarizar? É que o Estado ele não chega para essa pessoa desde o momento da sua concepção. O Estado não tem creches suficiente, por isso a gente tem que pensar num sistema de educação integrado, que pegue essa criança desde os primeiros anos na creche, porque no momento que não tem creche, a mãe muitas vezes não tem como trabalhar, ela tem que, do seu salário, que já é mínimo, tirar uma parte para geralmente pagar a outra mulher. Então a gente precisa investir nessa pessoa desde o momento que ela nasce. Então ela não tem uma educação de qualidade, ela não tem uma saúde. Se a gente vê essa epidemia do Zika vírus, isso é uma coisa que me tocou. Eu perdi o pai há 2 anos, vítima do surto de chikungunya. A maioria das mães que tiveram crianças com microcefalia eram mães que moravam em condições subhumanas, sem saneamento básico, sem estrutura, sem moradia digna. Então o Estado ele não chega. Então, isso é ele não chega. Estado, né? Agora, na hora de punir, ele chega. Então a gente precisa rediscutir esse papel do Estado. O Estado ele tem que realmente servir para o seu bem maior, que é a promoção da justiça, da igualdade social e de políticas públicas mais inclusivas. Edmar Lira quer perguntar, depois Pedro, depois o Brinjal. Eu acho que esse tema aqui, eu acho que a gente vai trazer um calor para isso aqui. Em Garanhuns tivemos recentemente um artista chamado Johnny Hooker, que é pernambucano, inclusive, que entoou um coro chamando Jesus de travesti. Inclusive, o deputado do PSOL, o Edilson Silva, defendeu essa manifestação. Você acredita que esse é o melhor caminho para se discutir ideologia de gênero? Edmar, eu posso te falar com muita propriedade como testemunha ocular. Eu estava na apresentação da peça, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e eu estava na frente do palco, no show, no momento do show do cantor Johnny Hooker. Então eu fui testemunha ocular dos 2 fatos. E eu preciso te relatar uma coisa. Quando eu chego naquele espaço, eu vi uma coisa que eu nunca vi na vida. Você chegar para assistir um espetáculo de teatro, um espetáculo artístico, e ter 20 viaturas de polícia paradas na frente. Então a gente entrou com muito policiamento. Tinha acontecido uma primeira apresentação, eu cheguei na segunda. No intervalo entre as apresentações, uma ordem liminar, que hora autorizava, hora proibia. Esse espetáculo, desde quando foi estreado, ele vem sendo apresentado com sucessivas ordens, à base de ordens liminares, para que ele possa seguir. Então, quando eu chego nesse espetáculo, eu vou te dizer o meu relato. Eu nunca vi uma peça com tanto cristianismo, com tanta verdade e com tanta mensagem bíblica. A peça nada mais é do que leituras de trechos bíblicos. A única coisa que incomoda socialmente é que o corpo que representa Jesus Cristo de Nazaré é o corpo de uma travesti. Então, quando Jesus diz que ele é a imagem e semelhança dos homens, por que ele não pode ser a imagem e semelhança daquele corpo? E a peça ela traz a reflexão sobre o seguinte, ela já começa dizendo, vocês não esperavam me encontrar aqui, vocês achavam que eu ia só estar na igreja. E ela começa a refletir
de quando Jesus, à sua época, os relatos bíblicos dizem que ele andava do lado de quem? Das minorias oprimidas. Jesus, ele foi crucificado, e eu, como professora de história, sei, e acho que todo mundo aqui sabe, que a crucificação era uma vergonha, era a morte mais sofrida para os piores marginais da época, e foi assim que a pessoa que a gente disse ser o Cristo morreu. Então, como diante dessa mensagem que traz, de uma mensagem de um evangelho que é mais de encontro do que de confronto, a gente se sente ofendido porque uma mulher travesti, ela está representando uma peça. Agora, desculpa, então, Daniela, isso foi muito violento. Desculpe interromper, porque, claro, a gente ainda tem muita gente querendo perguntar. Eu acho que diretamente o que o Edmar quer saber é a manifestação do artista. A senhora foi a favor ou foi contra? Eu fiz esse, talvez eu precise ser mais direta, mas eu fiz esse link para contextualizar. Tá. Mas o que o artista fez na praça, a senhora, naquele momento, fica a favor do artista, fica contra o artista, acha que houve exagero ou não? Eu acho que há exagero também da nossa interpretação. Tá, exagero dos dois lados. Dos dois lados. Por quê? Só fechando. O Estado, na figura da Fundarp, ele cumpriu em excesso aquela liminar. Eu estava lá, foram retiradas as estruturas daquele espetáculo e tinham idosos, tinham crianças, e mandou todo mundo ficar em pé. Retiraram as cadeiras, estava chovendo no frio de Garanhuns e ela teve que estrear sem som, na chuva, porque nem embaixo do toldo, na cobertura, mas a gente porque aí foi uma sequência de entrave, né? Liminar, entra, vai de um lado assim, pro terminou depois disso, dessa né? sequência, que para quem estava lá foi muito violenta, certo. Foi bastante violenta, com polícia, com tudo aquilo, eu acho que naquele calor... Justifica, então, no seu entender, a ação do artista. Do cantor. Eu acho que o cantor, quando ele quer dizer ali, a expressividade dele é discutir, como você falou, a questão de gênero, da gente pensar e tirar essa ótica da moral, porque hoje a gente criminaliza, você vê que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres transexuais e travestis, mas veja que contraditório, é o país que mais consome pornografia com mulheres trans e travestis. Então a gente precisa tirar essa cortina do moralismo, a gente precisa entender que esses corpos existem, inclusive que são corpos políticos. Agora a gente tem, inclusive, dentro do nosso partido, candidaturas. Agora, nessa eleição de 2018, a gente tem a primeira advogada trans do estado de Pernambuco que está concorrendo, a gente tem travesti, porque a gente entende que a gente precisa ocupar a política com os nossos corpos. Perfeito. E as minorias que foram historicamente silenciadas, elas precisam ter voz. Mas eu queria só depois só eu ir para entender Pedro. se você acha que um artista utilizar um momento daquele, fazer aquela afirmação de que Jesus é travesti, é o melhor caminho para se discutir ideologia de gênero. Não, eu não acho que... Eu acho que um artista ele é livre na sua expressão, a gente não pode pensar em arte pensando em perspectiva de censura, mas eu acho que a gente tem que discutir ideologia de gênero nos espaços de formação. Por isso a gente é completamente contra a escola sem partido, porque a gente é a favor de uma escola sem mordaça e a gente entende que essas questões elas têm que ser discutidas não só na família, não só sobre a perspectiva de uma religião, âmbitos, né? mas em todos os ângulos, e a escola é um espaço para discutir essas questões. Pedro Gustavo, sua pergunta. Candidata, num eventual governo do PSOL e do PSB no próximo ano, com quem a senhora sentaria para dialogar e formar o governo em termos partidários e sociais? E com quais partidos e segmentos sociais iria para o enfrentamento político? Essa pergunta tem se repetido algumas vezes para mim, porque nós afirmamos que nós não fazemos alianças amplas, né? Que nossas alianças se dão no campo da esquerda, no campo da luta, da resistência. Mas no eventual governo do PSOL, a gente sendo governadora do Estado, é óbvio que a gente precisa dialogar com os outros partidos. Mas eu acho que uma principal medida de um governo que se diga socialista é escutar a população. Então, acho que a gente precisa ampliar essa escuta popular, a gente precisa ampliar a participação popular nos conselhos, e acho que a gente, escutando a população, refletindo isso, a gente consegue dialogar com todos os partidos para que eles consigam entender a demanda que vem não só das urnas, mas vem das ruas. E a gente se solidifica também, hoje,
essa questão de identidade é uma coisa que a gente tem falado muito, uma coisa chamada lugar de fala, que por muito tempo se chamou de viés, hoje é uma expressão que a gente escuta muito, representatividade. Então isso importa muito. E a gente vê agora essa representatividade chegando à nossa campanha. Então você tem movimento de luta pela moradia, o MTST está com a nossa campanha, movimento de ambulantes, trabalhadores informais, o movimento Rua, movimento Frente Favela Brasil, apoiando também algumas das nossas campanhas, movimentos como a campanha Meu Voto Será Feminista. Então esses movimentos eles vão criando corpo social para pressionar a classe política para que ela possa realmente participar. A gente precisa abrir esse diálogo, porque a gente tem construído uma política muito encastelada. Hoje, se você quer dialogar, você fala com o assessor do assessor e não tem acesso direto à pessoa do governador nem aos políticos. A gente não pode mais pensar no Estado como um balcão de negócios. Para você marcar, por exemplo, um exame, uma consulta médica, uma cirurgia, você tem que ir para a porta de um vereador. Isso é um absurdo. A gente não pode, num eventual governo nosso, permitir que a gente continue reproduzindo essa lógica de apropriação do Estado. O Estado é para o bem-estar de todos e para o desenvolvimento amplo da sociedade. É nisso que nós acreditamos e defendemos. Eu vou para Helder Bringel para uma pergunta, a resposta para a gente ir para o intervalo. Okay. Bringel. Parece coisa do destino, mas eu fiquei sempre depois de Pedro e vou tomar como gancho mais uma vez. Mas eu vou fazer um raciocínio inverso. Tem se percebido uma mudança no movimento eleitoral dos últimos anos para cá, tanto nacional como internacionalmente. Dentro de uma dicotomia de espectro ideológico direita e esquerda, nós temos sentido um movimento eleitoral indo para o liberalismo econômico e para o conservadorismo comportamental. E dentro da eleição, dentro da disputa eleitoral para governo aqui em Pernambuco, a gente tem duas coligações que estão à frente nas pesquisas, né? A Frente Popular e o Pernambuco Vai Mudar, né? Mais de 20%, 27% e 21%, respectivamente. Quase 50%, né? Isso. E aí, num eventual, hipotético, tá? Acaso o PSOL não figure no segundo turno, que lado escolher? O lado do espectro ideológico de uma coligação que está mais voltada ao liberalismo econômico e talvez ao conservadorismo de comportamento, ou um outro lado, uma outra coligação que teve bem recentemente uma posição bem distinta do espectro da esquerda quando do processo de impedimento de de Dilma, do afastamento de Dilma. Então, talvez o PSOL esteja entre a cruz e a espada, né? Que lado seguir, que lado tomar num eventual segundo turno, não estando o PSOL disputando nessa fase. O que é que você diria? O PSOL vai seguir que caminho? Vai apoiar? Não vai apoiar? Porque se apoia um dos lados, talvez consiga capital eleitoral suficiente para uma coligação voltada ao espectro de direita, né? E se apoiar um outro lado da partida, e aí da coligação consegue apoiar uma coligação que não seguiu de maneira mais organizada e centralizada o espectro da esquerda. Como resolver o problema, né? Helder, eu posso te dizer com toda certeza que toda candidatura que entra para disputar, ela não entra na perspectiva de não estar no segundo turno. Mas não estando no segundo turno, diante desse cenário que você denominou muito bem entre a cruz e a espada, eu te digo uma coisa. Eu teria que discutir isso com a base do meu partido, que no meu partido Sim. Isso não é decidido de cima para baixo. Isso é decidido com a ampla militância dos filiados ao partido político. Mas eu já posso te adiantar que, diante desse cenário, o PSOL não pode votar ou indicar voto em partidos que retiraram direitos da classe trabalhadora. Então, em 2016, a gente vive um momento crucial na história do Brasil, onde se foi tirada uma presidenta legitimamente eleita. A palavra golpe, eu acho que ela ficou muito em moda. E é uma palavra que, para mim, é muito cara, já que eu sou filha do processo de redemocratização,
O meu pai foi preso político pela ditadura militar brasileira. O meu pai foi torturado. O meu pai faleceu há 2 anos sem conseguir falar sobre os horrores que ele viveu num golpe. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra banalizou. Houve um golpe democrático em 2016 e a gente tem que saber que partidos foram fundamentais para a articulação do que aconteceu. E depois disso, eu não posso dizer que o golpe parou com o impeachment. O golpe ele continua sendo dado até hoje. Ele continua sendo dado com todas as pautas de retrocesso. A primeira medida do governo do atual presidente Michel Temer, um governo que nós não consideramos legítimos, foi congelar e botar um teto nos gastos e investimentos públicos por 20 anos. A gente sabe que isso vai repercutir na saúde, na educação, seguridade social. Se está pior, ainda pode piorar. E os partidos que compactuaram com isso, eles têm que ter responsabilidade nessa eleição de 2018. A reforma trabalhista, que retira direitos históricos da classe trabalhadora. Vamos ver quem são os políticos que estão aí que votaram nisso. Políticos que votarão numa eventual reforma da Previdência que está em vias de acontecer. Então, essas pautas de retrocesso, de retirada de direitos, fazem parte de uma agenda do golpe, que não foi só tirar uma presidente. Então, o PSOL, ele esteve junto com o PCB, junto com os movimentos sociais, na defesa da democracia, e a gente sempre vai ser capaz de fazer alianças em defesa da democracia contra essas agendas de retrocesso. Então, esses 2 partidos que estão aí, todo mundo agora quer andar muito próximo de Lula, dada a popularidade que o ex-presidente Lula tem, principalmente no Nordeste, e quer se afastar muito do palanque de Temer, mas os 2 estiveram muito próximos e foram responsáveis pela mais profunda crise que o Brasil enfrenta. E o PSOL não tem como apoiar isso. Deixa eu pedir sua permissão, vou para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco com o último bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje a candidata Daniele Portela, que pertence ao PSOL. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o último bloco do Roda Viva Pernambuco. Daniele Portela, candidata ao governo do estado pelo PSOL. Lembrando que após o Roda Viva Pernambuco, após o nosso programa, aqui na tela da TV Nova, TV Cultura, você acompanha o programa Ritmos de Pernambuco, apresentado pelo Xando Vilela. Aline, sua pergunta? Dani, se você pudesse escolher qual seria a sua prioridade, qual seria a sua principal pauta em defesa das mulheres? Qual a principal? A principal pauta para a gente em defesa das mulheres é um Pernambuco menos violento para a mulher. Então, é o combate estratégico da violência doméstica e familiar contra a mulher, os combates ao feminicídio e pensar num espaço de acolhimento para que essa mulher vítima de violência, ela possa ser reintegrada e também ela seja formada para que ela tenha acesso ao pleno emprego, porque a gente precisa também pensar que a mulher precisa de autonomia plena para que ela se empodere e para que ela não se vitimize no estado que ele é machista, que ele também é racista e que ele discrimina essa mulher. Então, a gente precisa de empoderamento, participação e dar condições para que essa mulher faça isso. Sérgio Montenegro, sua pergunta. Vamos lá. Candidata, voltando um pouco ao assunto das alianças e das mulheres. Como é que a senhora, o PSOL é uma dissidência do PT, né? Nasceu de uma dissidência do PT, que o pessoal não concordava com a flexibilização. O senhor viu o PT agora aderindo ao PSB e para isso tendo que rifar uma candidatura que tinha condições de concorrer, era competitiva e de uma mulher. Para a gente recebeu com muito pesar, porque a gente quer que mais mulheres ocupem espaços de poder. E a candidatura de Marília Reis é uma candidatura que tinha muita expressividade de recuperar essa esperança, porque as pessoas estão cansadas dessa velha política. E em nome dessa velha política de aliança, de decisões que não escutam as bases do partido, de cima para baixo, arrancaram um sentimento de mudança em prol de uma aliança.
Então, nós prestamos toda a solidariedade à companheira Marília. Ela já foi muito vitoriosa e guerreira de resistir até o fim, porque aconteceu, foi uma violência, e uma violência sem tamanho, com a vontade da maioria da população que queria expressar o seu desejo de votar numa candidatura de mulher. E por isso a gente acolhe, e que mais mulheres se desafiem, ter a coragem que ela teve, e a gente acolhe no campo da esquerda essas pessoas que não estão aceitando essa aliança. Muita gente está insatisfeita, porque essa tem sido minha escuta. Então nós somos solidários, e realmente a gente acolhe essa expressividade das pessoas que não aceitam as alianças por amplos partidos. Edmar Lira, tem mais uma pergunta rapidinho para uma resposta Exatamente rápida. nesse assunto. Você acha que o PT deu um golpe em Marília Reis para se aliar ao PSB? Eu acho que, como eu falei, nós achamos que essa palavra golpe ela tem se banalizado. Na verdade, o PT não é a primeira vez que ele faz isso, ele já repetiu, e isso é muito antidemocrático. A gente sente muito que uma candidatura ela seja tratada sem dialogar com a base e que a vontade da maioria ela não seja expressa. Então, hoje, eu acho que a própria Marília já deu declaração que isso vai estar superado dentro do partido, que está todo mundo apoiando aí a candidatura do presidente Lula, se ele não conseguir, de Haddad e de Manuela Dávila, mas eu acredito sim que foi um golpe no sentimento do eleitor, no sentimento do desejo de ver mulheres nesse espaço, mulheres com força, com representatividade, que traziam de volta sonhos e que falavam dessa velha política. A gente precisa acabar com as oligarquias políticas no estado de Pernambuco. Deixa eu ir para Ulisses Gadelha, que tem uma pergunta também. Candidata, no debate da presidência, da forma que está se desenhando, a gente ainda não sabe muito bem quem é que vai para o segundo turno no Brasil. Quem a senhora acha, além do, óbvio que tem o candidato do PSOL, mas como a senhora pensa no campo da esquerda, um pós-PT, pós 12 anos do PT, o que é que vai vir aí? Eu acho que após 12 anos do PT, a gente tem uma polarização, que é uma coisa que vem acontecendo no mundo, né? De dois campos, de extrema direita ou de extrema esquerda, mas eu acho que a gente tem condição de fazer uma candidatura de esquerda. Eu acho que a candidatura de Guilherme tem crescido e a gente está lutando para que chegue ao segundo turno. Não chegando no Guilherme, eu acho que a gente aposta no direito de Lula ser candidato, e as pesquisas mostram que a população fala que o desejo segue por essa linha, de não aliar com a pauta golpista. Rapidinho para Pedro, e eu ainda tenho o Helder. Pedro, por favor, rapidinho sua pergunta. Na sua campanha, terá espaço a bandeira política do Lula livre, assim como acontece nas ações do presidenciável Guilherme Boulos, ou este é um tema que ficará omisso? Não, esse tema não ficou omisso. Nós estávamos, desde o início, na campanha do Lula livre. Guilherme, ele não foi para aquele palanque sozinho, ele representa a expressividade do partido. Nós somos a favor do direito de Lula ser candidato. Lula é um preso político e a gente defende o direito dele disputar essa eleição. Então, a pauta Lula livre não é central para o PSOL, mas ela é necessária por a gente acreditar na democracia brasileira, e a gente não pode aceitar a retirada do direito amplamente conquistado democraticamente. Helder Bringel, rapidinho sua pergunta. A implementação de políticas afirmativas, alma do seu programa de governo, aliada com equilíbrio fiscal, é possível? É possível, sim. A gente tem que pensar nessas políticas afirmativas, e para pensar em equilíbrio fiscal, Helder, eu estou acelerando, mas a coisa mais importante é a gente pensar numa auditoria dessa dívida. Pernambuco é negócio sonegar em Pernambuco. São 17 bilhões de passivo da dívida que não são arrecadados. Desses 17 bilhões de passivo, nem 0,5%. Então, se a gente investe numa auditoria dessa dívida, quem sonega? Não é você que vai comprar uma geladeira. Quem sonega? A gente precisa investigar isso para que essa dívida seja auditada e esse direito, todo esse dinheiro que é sonegado, ele seja voltado para investir em várias políticas públicas, inclusive as afirmativas. Ok. Bom, candidata, deu para responder a todos. Certamente foi um bom tempo, foi um bom papo. Claro que isso vai se estender pelas redes sociais, inclusive a gente aqui vai continuar pelas redes sociais com algumas
perguntas que foram feitas. Lembrando, na próxima terça-feira, Simone Fontana, a candidata ao governo do estado pelo PSTU, conosco aqui no programa. Vamos encerrando no Roda Viva de hoje. Pernambuco, muito grato à presença de todos aqui. Obrigado, candidata. Boa sorte. Até o próximo encontro. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Sigam com a TV Nova, TV Cultura, através das mídias sociais. Você acompanha no Facebook oficial do Aldo Vilela, da TV Nova Nordeste. E agora vocês ficam com o programa apresentado pelo Xando Vilela, o programa Ritmos de Pernambuco. Muito boa noite, muito grato a todos. Na próxima terça-feira, às 10h15 da noite, tem Roda Viva Pernambuco. Até lá!